E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini e nesse vídeo a gente vai falar de dólar, na verdade sobre como esse pacote de 1,9 trilhão que foi recentemente aprovado pelo governo Biden, ele está deixando muita gente otimista com uma queda do dólar, esperando então para fazer remessa para o exterior, para comprar ativos dolarizados, e eu não acho que a gente pode fazer esse tipo de previsão. Mas antes de comentar mais sobre esse assunto, apenas um pequeno disclaimer, mais um, né, tô mudando de cenário o tempo todo, mas é que agora eu tô fora de casa, na sexta-feira minha mãe me mandou uma mensagem, ela tava indo pro hospital achando que tava infartando, tava com o braço muito pesado, dormente. Ela não mora, né, na mesma cidade que eu, então tava assustada. Eu e minha irmã, a gente pegou um voo, saiu de São Paulo, veio pra cá e estamos com ela desde então. Felizmente não era um infarto, era na verdade um pinçamento de um nervo aqui. Ela teve Covid recentemente, ficou de cama alguns dias, né, deve ter deitado de mau jeito e ficou com alguma coisa na coluna, pinçou um nervo e isso acabou irradiando pro braço. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu tive um problema similar, mas foi na área da lombar. A minha perna parecia uma antena de rádio, né, de tanto que ela doía, parecia que estava emitindo ondas mesmo. Eu fiquei 10 meses bem mal, mas o da minha mãe, pelo que a gente viu até agora, é alguma coisa mais simples. Tá medicada agora, já tá sem dor, então acredito que daqui a pouco já vai estar melhor. Mas vou ficar com ela aqui os próximos dias, né? Mas voltando agora ao assunto do dólar. Recentemente saiu na mídia, coisa de 5 dias mais ou menos, foi aprovado o pacote de 1,9 trilhão de dólares do governo Biden. Esse pacote já era amplamente esperado pelo mercado, tanto que lá na eleição, na verdade antes da gente saber quem tinha sido eleito nos Estados Unidos, a simples questão de os democratas estarem como favoritos já fez o dólar começar a baixar por conta de uma previsão de um pacote gigantesco que viria à frente, porque o mercado não espera as coisas acontecerem, ele vai precificando desde então. E é um pacote de fato muito grande, 1,9 trilhão de dólares, com o dólar hoje a mais ou menos 5,60, isso dá 10,6 trilhões de reais. Para vocês terem ideia, o nosso PIB de 2020 foi de 7,4 trilhão, ou seja, esse valor é coisa de 40% maior do que o nosso PIB do ano passado. Isso é um pacote feito de uma única vez, então é efetivamente muito grande. E o pessoal começa a pensar, bom, agora saiu esse pacote muito grande, então temos muitos dólares sendo colocados no mercado, o dólar fica menos escasso em relação a outras moedas, e com isso o dólar vai baixar, por isso eu vou esperar para comprar ativos dolarizados, para enviar minhas remessas para o exterior, porque afinal de contas essa é a direção do dólar. Mas aí que está o problema e sobre isso que eu quero comentar no vídeo. É muito difícil você saber para onde vai o dólar. Há vários pontos, várias nuances nisso. O primeiro, que uma moeda tem que ser sempre avaliada em relação a outra. E embora os Estados Unidos tenham criado de fato muitos dólares, não só agora, como durante todo o ano de 2020, cerca de 20% dos dólares que circulam no mundo hoje foram criados em 2020. Outros países também fizeram coisas assim. A zona do euro criou mais euros, o Japão criou mais ienes, a China criou um monte de yuan. Aqui na América do Sul, vários outros países, inclusive o Brasil, também criaram mais moeda. Muitos não na magnitude que os Estados Unidos fez, porque eles não conseguem fazer a mesma coisa sem ter índices de inflação muito altos, né? Toda essa injeção de dinheiro colocada no mercado, dada na mão das pessoas, ela vai para a economia, começa a competir por recursos escassos e os preços dos bens acabam subindo. Sobretudo em um cenário onde as economias permaneceram boa parte do ano fechadas. Inclusive, agora em 2021, algumas estão reabrindo, a gente está mais fechado do que no fim de 2020. Então isso tem um impacto no preço dos produtos. Mas eles fazem isso porque, justamente pensando, os Estados Unidos estão inflacionando a sua moeda, criando mais dólares, com isso o dólar vai cair e vai atrapalhar as minhas exportações. Então vamos criar mais moeda também, todo mundo inflaciona junto, né? Sincroniza as máquinas de impressão de dinheiro e a gente mantém um valor mais ou menos estável de uma moeda em relação a outra. Então esse é um primeiro ponto, né? Como moedas são sempre vistas em relação a outras moedas, não dá pra gente falar que por conta desse movimento nos Estados Unidos, simplesmente o dólar vai diminuir de valor em relação ao real. Vai saber o que a gente vai fazer aqui ao longo desse ano. Então temos questão de auxílio emergencial, uma previsão inicial de 4 meses, talvez dure mais tempo, talvez seja em valores maiores, não sabemos o que vai acontecer em outras áreas do governo também. Então fica muito difícil falar essa é a direção agora. E um outro ponto que tem que ser analisado também é que o dinheiro, ele é uma mercadoria que também está sujeita às leis de oferta e demanda. Então, se você tem a demanda aumentando muito por um certo bem, aquilo tende, né, mesmo que seja uma oferta grande daquele bem, a segurar o preço do dólar. E o dólar tem uma característica, ele tem muita demanda mundial porque, afinal, ele é a moeda utilizada no comércio mundial, é a moeda de reserva mundial, é a unidade de conta em contratos internacionais. O camarada do Japão que faz negócio com alguém que mora na Austrália, provavelmente
provavelmente vai estar fazendo negócio em dólar. Um europeu que faz negócio com um sul-americano, provavelmente, né, como é um negócio entre nações, vai estar fazendo a negociação em dólar também. Então o dólar tem muita demanda. E a gente já teve, inclusive, um exemplo em épocas anteriores, lá na crise de 2008, do que aconteceu quando esse mesmo tipo de medida foi tomada pelo governo americano. Então, uma das soluções para a crise de 2008 foi criar mais dólares e injetar no sistema bancário, né, que estava ameaçando ruir. E aí muita gente começou a olhar aquela injeção maciça de recursos, né, inclusive o Bitcoin surgiu nesse cenário, né, com esse desrespeito ao dinheiro dos cidadãos, e pensou, se estão criando muitos dólares, o dólar deve baixar de preço no futuro. Então, vamos comprar outras moedas, vender dólar, né, ajudando ele a baixar imediatamente, porque no mercado financeiro a gente tem essa questão de que as previsões influenciam a realidade. O que eu quero dizer com isso, né? Se eu fizer uma previsão do tempo, por exemplo, e falar, amanhã vai chover, essa previsão não influencia em nada a realidade, o tempo não vai mudar por conta da minha previsão. Agora, se um monte de gente, um monte de economistas pelo mundo começa a fazer previsões de que o dólar vai baixar, ele pode acabar baixando nesse primeiro momento justamente porque todo mundo prevê que isso vai acontecer, então as pessoas vendem dólar, pegam outras moedas e o dólar acaba baixando. Só que a questão é que isso é um movimento de curto prazo. O que pode acontecer em prazos maiores justamente por conta dessa previsão, né? Tem um ditado que fala que se todo mundo está num barco e vai para o mesmo lado, o barco vira. Isso pode acontecer também com moedas pelo seguinte. Vamos pensar que todos nós aqui somos empresários e agora, nesse momento de juros baixos, acredito que até boa parte aqui da audiência né? E nesse momento de juros baixos, o que a gente está vendo é o seguinte. Juros muito próximos de zero em vários países do mundo. E aí você pensa, bom, eu tenho um negócio, posso pegar dinheiro por juros extremamente baixos, não zero, né? Porque eu não sou o governo para fazer isso, mas pegando por taxas bem mais amigáveis do que em outras épocas, e posso colocar esse dinheiro no meu negócio para que ele produza mais. E é um negócio assim, se eu pego o dinheiro por 10% e meu negócio rende 20%, então é bom, né? Vou fazer isso. E você começa a ver a previsão dos economistas, que fala o seguinte, criaram um pacote muito grande de dólar nos Estados Unidos, o dólar vai baixar por conta desse pacote. E aí você vê a seguinte questão. Aqui no Brasil, se você for pegar crédito bancário, você vai pagar, sei lá, 8, 9, 10% se conseguir alguma coisa muito boa, né? Talvez menos do que isso em algum programa do governo específico, mas vamos colocar esse valor, um valor hipotético. Nos Estados Unidos, as taxas de juros são mais baixas do que aqui. Então você conseguiria o mesmo valor, talvez por juros de 5, 6% ao ano. E aí você vê, nossa, aqui é 10, lá é 6. A taxa de juros já é mais barata. Então, analisando só juros contra juros, vale mais a pena pegar dinheiro nos Estados Unidos. Só que o outro ponto também é que você começa a olhar as previsões dos economistas e pensa, o dólar está caro e vai baixar de valor em relação ao real e outras moedas, porque afinal de contas não param de criar dólares nos Estados Unidos. Então o que você faz? Você pensa, bom, lá os juros já são mais baixos e o dólar também está mais alto e vai baixar de valor. Quando eu tiver que pagar essa dívida, o dólar que agora está 5,60, talvez esteja em 4,50 novamente. Eu vou fazer a dívida em dólar. E aí você faz isso, eu faço isso, a audiência aqui toda faz isso, milhares, milhões de pessoas pelo mundo fazem isso também, e o resultado que nós temos é que todo mundo que está pegando dívida em dólar será obrigado a pagar essas dívidas no futuro. Então, embora os Estados Unidos tenham aumentado muito a oferta de dólares, a demanda por dólares pode estar subindo tanto que tende a segurar, né, esse aumento de oferta, mantendo o preço mais ou menos no patamar atual. E para não falar, nossa, você está inventando essa sua cabeça, Bruno, não. Na crise de 2008, como eu disse, essa solução de injetar mais dólares no sistema, ela foi implementada. E a consequência vocês podem ver nessa imagem que eu peguei do meu amigo Fernando Urrich, que mostra a trajetória das dívidas no mundo em ienes, a moeda japonesa, em euros e em dólares. Veja que na primeira parte do ano de 2008, quando esses pacotes começaram a ser implementados, o que a gente teve foi uma grande expansão das dívidas em dólar. E a mesma coisa está acontecendo nesse momento. Inclusive o governo brasileiro fez dívidas em dólar, aproveitando que havia um grande otimismo com as vacinas no final do ano passado e o dólar estava muito caro em relação ao real, falou, vamos emitir dívida lá fora, taxas de juros menores, a moeda deles está muito valorizada em relação à nossa, e quando formos pagar isso no futuro, e esse futuro no caso em 2025, 2030 e 2050, o governo emitiu 2,5 bilhões de dólares em dívidas lá fora, o dólar vai estar mais barato. E realmente vai estar mais barato? Não sei, porque não foi só o governo brasileiro fazendo isso, tivemos empresas brasileiras fazendo a mesma coisa, governos de outros países fazendo a mesma coisa, empresas de outros países, empreendedores também que não vão aparecer no jornal. Então todo esse pessoal segue essa linha de raciocínio de dólar mais fraco, aumenta a demanda por dólares e se todo mundo caminha para o mesmo lado do barco, o barco vira e pode ser que o dólar até se valorize no longo prazo por conta desse tipo de coisa. Então vejam como é surreal o poder do dólar no mundo, né? Depois que ele foi colocado ali na cabeça das pessoas como realmente a moeda mundial, a moeda de reserva, é muito difícil tirar esse posto do dólar. Inclusive recentemente me perguntaram
perguntaram no Instagram, você acha que a China já passou os Estados Unidos como potência econômica? Talvez já tenha até uma produção maior, mas os Estados Unidos têm o dólar. É um poder muito grande, porque mesmo eles emitindo muito, você vê que a moeda pode se valorizar devido a esse tipo de dinâmica. É quase como um bem de Giffen, ou aqueles bens de Veblen, só que de maneira contrária, né? Pra quem não sabe, esses bens de Giffen ou bens de Veblen são bens que, à medida que o preço aumenta, a demanda aumenta também. Como, por exemplo, obras de arte, algumas obras de arte, pedras preciosas, certos diamantes. Quanto mais caros ficam, maior a demanda por eles. E com o dólar é o contrário, né? Quanto maior a demanda, pode ser que mais caro ele venha a ficar. Aliás, como todo bem, né? Quanto mais demanda, maior o preço. Mas aqui a gente tá vendo um aumento de oferta brutal e mesmo assim não quer dizer que o dólar vai cair. Inclusive, lendo a matéria do Infomoney de 2 de dezembro de 2020, é interessante aqui, eles colocaram como subtítulos, né? O Brasil anuncia emissão externa de títulos em dólar, e aí vem o subtítulo: emergentes correram para vender dívida em moeda estrangeira em meio ao otimismo com o avanço de vacinas contra o coronavírus e expectativa de estímulos nos Estados Unidos. Ou seja, novamente a questão de uma previsão alterando a realidade. A simples questão de uma expectativa de um dólar mais fraco fez os emergentes correrem para o mercado internacional, emitirem dívida em moeda estrangeira, muitos em dólar. Essa dívida contrata um fluxo de pagamento em dólares lá no futuro. E o que vai acontecer é que, no caso desses emergentes, vai ser necessário ter dólares, que hoje, com menos turismo, com menos comércio internacional devido à pandemia, tá ficando mais escasso, para pagar essas dívidas. Então é interessante essa dinâmica. E o que eu pessoalmente faço em frente a esse cenário de extrema imprevisibilidade que não muda, tá? Os economistas até brincam que um dólar é um instrumento criado para fazer eles passarem vergonha, porque é muito difícil prever direção de dólar. Eu pessoalmente tiro essa questão do valor do dólar da conta e mando recurso para o exterior todo mês. Às vezes mais de uma vez quando, por exemplo, o dólar baixa muito, porque eu sou muito bom em ver se o dólar tá barato pelo retrovisor, em retrospectiva. Então, por exemplo, o dólar subiu a 5,60, eu acho caro. E quando ele vai a 5,80, eu penso, a 5,60 tava barato. Então, quando ele cai a 5,60, como é o caso hoje, eu aproveito e faço uma remessa lá para fora. Ele vai e cai a 5,20. Eu falo, nossa, 5,20, tá mais barato ainda. Faço uma remessa lá para fora. Então, eu acabo fazendo remessas maiores desse movimento de correção do dólar. Mas, invariavelmente, eu sempre tô mandando alguma coisinha pro exterior, até porque eu tenho a meta pessoal, eu divulguei isso no Instagram no começo do ano, as minhas metas, de ter e manter, porque eu já cheguei a bater isso no ano passado, mas felizmente meu patrimônio vai aumentando ano após ano, 50% do meu capital investido no exterior. E isso hoje está nos Estados Unidos, eu pretendo mudar essa dinâmica ao longo desse ano. Se for acontecendo, eu passo informações aqui para vocês sobre como estou fazendo isso, né? E principalmente no meu curso, no Viver de Renda, que aliás vai abrir na segunda-feira que vem, né? Então quem me segue no Instagram já está ciente, quem não me segue, vai lá para pegar mais informações, lá vou passar mais detalhes disso também quando acontecer. Mas em todo caso eu mando sempre. Poxa, Bruno, vai pagar muito caro no dólar. Posso pagar muito caro em uma ou outra remessa, mas ao longo do tempo eu tendo a estabelecer um preço médio, o que é bem melhor do que simplesmente ficar no risco de mandar muito dinheiro de uma vez e pegar um topo de mercado, né? Tudo bem que eu posso mandar muito de uma vez numa região de fundo, mas como eu tenho sempre um fluxo de renda com entrada de novo capital, eu tenho que constantemente mandar esse dinheiro. E o outro ponto é que, se eu mandar esse dinheiro e o dólar cair muito, como algumas pessoas, né? Na verdade, acho que até a maioria das pessoas aqui no Brasil pensa que vai acontecer, é bom pra mim, porque eu posso mandar mais dinheiro lá pra fora. Como eu disse, eu ganho em reais, né? Minha renda é em reais. Eu quero converter parte disso para ter patrimônio em dólares, pagando mais barato. Então, não é o fim do mundo se isso acontecer. E olha que eu tenho já 50% do meu capital lá fora. Eu só quero manter isso. Se você tem menos do que isso, tem 5, tem 10, a queda do dólar não é motivo para preocupação, é motivo de alegria. Você vai poder internacionalizar o seu capital por preços mais baixos na hora de fazer a conversão de real para dólar, né? E tem que ser aproveitado esse tipo de coisa. Tem que ser aproveitado, porque não vale a pena ter toda a exposição do seu patrimônio em reais. E quem estuda um pouco da história econômica do Brasil vê isso muito rapidamente. Para quem não sabe, o real é a nossa 10ª tentativa de moeda desde a vinda da família real portuguesa para cá, em 1808. E nós cortamos vários zeros nesse caminho, tivemos várias hiperinflações. Se a gente for pegar desde 1954 até 1994, ano da criação do Plano Real, são 40 anos de intervalo, e nós tivemos 40 anos de inflação de no mínimo 2 dígitos durante todo esse período. Então o Brasil, ele é excepcionalmente bom em destruir riqueza. E o dólar nesse período, ele também foi perdendo valor, também tivemos inflação lá fora, só que o mérito do dólar é que ele perde valor de uma maneira muito mais lenta do que moedas de outros países, principalmente os emergentes. O dólar existe desde 1776, então se vão aí 240 anos, e ele nunca teve cortes de zero, não passamos por períodos de hiperinflação, embora tenhamos, né, década de 70, por exemplo, um período de inflação de 2 dígitos, foi quando o ouro decolou, e eu acho que há certos paralelos da época atual com essa da década
década de 70, né? Mas o dólar tá aí até hoje. Então, o que eu aconselho é não se deixe levar por essas narrativas para ficar segurando o envio de uma parte, não é de todo, o seu recurso para o exterior. Aproveite para internacionalizar sua carteira. Faça isso mês a mês. E o outro ponto é que mesmo que o dólar caia, o que pode acontecer, né, sobretudo em cenários de curto prazo em relação ao real, geralmente quando isso acontece, o mundo está numa situação mais otimista. Então, quando está todo mundo com medo, o pessoal vende as moedas de países emergentes e vai para portos seguros, como por exemplo o dólar americano. Quando as pessoas estão mais otimistas, ficam mais propensas a correr risco, elas pegam o dólar e levam para países emergentes e começam a trocar por essas moedas para investir nesses países. E nesses cenários, os mercados costumam ter um desempenho melhor. Então, embora o seu patrimônio em dólar possa estar pegando só a moeda, se desvalorizando em relação ao real, os ativos que você comprou em dólares, como por exemplo empresas de tecnologia americana, eu estou comprando bastante empresa mineradora de ouro, elas podem estar se valorizando nesse período, né? O ouro segue outros drivers, já falei disso aqui, tem vídeo, inclusive vou deixar um link aqui para vocês falando sobre ouro no canal, e pretendo também atualizar um outro que fala sobre ouro, né? Colocando novas formas de investir no mercado nacional. Se vocês quiserem, tá, deixem um comentário aqui que eu faço esse vídeo. E é isso, pessoal, espero ter esclarecido um pouco mais essa questão, mostrando que na verdade não dá para prever a direção que o dólar vai tomar com base nesse pacote, porque primeiro, é uma moeda em relação a outra, a gente pode fazer pior aqui, e tem muito menos espaço para fazer esse tipo de coisa, porque não há demanda por reais igual a demanda por dólares. E o segundo ponto é que, dependendo das previsões, isso altera também o funcionamento do sistema financeiro, a direção dos ativos. Se todo mundo acha que o dólar vai baixar, as pessoas fazem dívida em dólar, assumem a obrigação de pagar essas dívidas com dólares no futuro, isso garante uma demanda por dólares que pode anular ou equilibrar esse grande aumento de oferta que nós estamos vendo agora. E é isso, se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui, curta, compartilhe com seus amigos, me siga nas redes sociais, principalmente lá no Instagram, onde eu costumo ser mais ativo. Um grande abraço e até a próxima!